Pai do Senhor, meus queridos, como vocês estão por cá? Faz dias que eu não estou fazendo vídeo assim, né? Tô fazendo mais a live, tô achando mais. Fecha essa porta aqui. Eu acho mais prático fazer uma live, né? Só que eu vou fazer esse vídeo aqui porque é um assunto que eu não gosto muito de comentar, mas como somos servos de Deus, nós não temos escolha, né? Gente, o Brasil está vivendo dias mal, né? O Brasil está dividido entre esquerda, deixa eu ver se aqui é a esquerda, meu Deus, e direita. O Brasil está um povo dividido entre Bolsonaro e lulista, são os bolsominion e os lulistas, os esquerdistas e os direitistas, né? E até então, o povo que não serve a Deus se envolver nesses assuntos, tudo bem. Eu não vou falar aqui que o crente ele não pode ter. Não é que o crente não possa ter o seu partido, né? A sua visão política. Claro que você pode ter a sua visão política, você pode ter o seu candidato preferido, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode colocar a sua fé e a sua esperança em políticos. Achar que a solução do país vai vir dos políticos. Nós sabemos que não. Há necessidade do país ser governado por governantes? Sim. Por quê? Porque foi a escolha do povo. Então, existem igrejas que é insuportável. Os pastores, em vez de pregar a palavra, ficam discutindo política em cima do púlpito, quem está certo, quem está errado, quem vai trazer socorro, quem vai trazer maldição. Então isso é inadmissível. Um púlpito não é para discutir política. Política é para ser discutido lá em Brasília, lá nos palanques, lá no seu devido lugar, né? Igreja, púlpito de igreja é para trazer boas novas de esperança e ensinos da palavra de Deus, todos nós já sabemos. Só que com esse negócio de esquerda, de direita, de Bolsonaro, de Lula, as igrejas, não estou generalizando. Tem exceções. Tem exceções, poucas, mas tem. Mas as igrejas pegaram isso como se fosse um estudo bíblico. E há igrejas divididas. Por quê? Porque a metade é petista, a metade é bolsonarista e vive nessa divisão, nessa briga. Mas o que é que eu quero trazer com esse vídeo? O que eu quero te dizer, meu irmão, se você se esqueceu, mas talvez você saiba disso, mas não queira, não esteja colocando em prática, o que eu quero te dizer é o seguinte: que o nosso bom Deus, ele ainda tem o controle de tudo. E nós que vivemos pela fé, nós precisamos orar sim pelas autoridades, precisamos obedecer às autoridades sim, precisamos buscar que o Brasil seja abençoado sim, mas a nossa fé e a nossa esperança e o nosso socorro, nós temos que esperar de Deus. Nós temos que crer que Deus está no controle de tudo. Esse é o papel do cristão. O papel do cristão não é ir fazer passeata, é entrar em confusão. O papel do cristão é orar e buscar ao Senhor, para que Deus venha fazer o que for melhor para cada um. Porque o presidente ele não tem que governar para crente. Ele não tem que governar só para os LGBT, eles não têm que governar somente para as matrizes africanas, ele tem que governar para o país inteiro. Ele não pode ser só, ele tem que ser praticamente sem religião. Ele tem que governar para todos. Mas há alguns cristãos que acham assim, não, o governante tem que governar somente para os cristãos. Não, ele tem que governar para o país inteiro. O cristão que tem discernimento e sabedoria é que tem que orar para os governantes. É dever do cristão. E a fé sempre focada em Jesus. Olha o que está dizendo aqui em Romanos 13. Submissão às autoridades. Todos devem se sujeitar.
Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Toda a autoridade é constituída por Deus, goste você ou não, mas foi Deus que constituiu, foi Deus quem a colocou ali, foi Deus que permitiu. Embora muitas das vezes não agrade o coração de Deus, não agrade o coração do cristão, mas ela está ali porque Deus permitiu que ela estivesse, às vezes para nos dar um aprendizado, às vezes para nos ensinar algo, mas foi Deus que instituiu. E aí, há crentes aí que saem discutindo, perdendo a salvação por causa de coisas que foi Deus que instituiu, os governantes. Então, o Senhor diz que você deve sim submissão. Você tem que ser submissa às autoridades. Embora você não concorde, você não é obrigado a concordar. Mas se submeter, você tem que se submeter. Isso se tu for um cristão. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem contra, traz condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser tímidos, a não ser por aquele que pratica o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Agora, se você é uma pessoa maligna, você tem. Isso aqui tá englobando todas as autoridades, jurídica, governamentais, todas as autoridades. Então ele diz, crente, tu só tem que temer o mal, a autoridade, se tu praticar o mal. Aí tu tem que temer. Por quê? Agora, se tu viver em paz, tu viver, a não ser aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então, se você é uma pessoa do bem, as autoridades só vai te agregar uma coisa boa. Mas aqui ele está falando da autoridade jurídica, né? Que se você não deve nada para a lei, você não deve temer as autoridades. Agora, se você anda corretinho, não há o que temer das autoridades. Entenderam? Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir o que pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissas à autoridade, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicada a esse trabalho. Dei a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, aqui abrange as autoridades governamentais e as autoridades jurídicas, né? Ele falou, se é tributo, que pague tributo. Se é imposto, que pague imposto. Se é honra, que você a honre. Então, é só mesmo para esclarecer, porque a gente vê cada absurdo no meio dos cristãos, né? Que misericórdia, gente, misericórdia. A humanidade, ela é insatisfeita com tudo, né? Ela não sabe o que ela quer. Ela acha que ela tem o poder de reger a humanidade. Quem tem o poder de reger a humanidade, de colocar e de tirar, de acertar, de encaixar, é Deus. Ele tem o domínio, ele tem o controle. E se nós estamos vivendo dias maus, é porque nós estamos precisando nos aprender alguma coisa, estamos precisando nos converter, nos sujeitar mais a Deus, buscar mais a face de Deus, buscar agradar a Deus. Se nós estamos passando por dia mau, tire isso como um aprendizado.
para que amanhã você faça melhor, para que amanhã você não repita os mesmos erros. E só ressaltando, se você praticar tudo corretinho, você não deve temer a lei, as autoridades, porque você está fazendo tudo certo. Então, logo as autoridades vão ver que você é uma pessoa de bem. Agora, se você é a pessoa que pratica o mal, você deve temer as autoridades. E o Senhor ainda disse, olha, se é tributo, dê tributo. Se é honra, dê honra. Se é imposto, pague os impostos. Agora, não queira colocar a salvação do seu país nas autoridades, não. A sua esperança está em mim, porque sou eu que instituo, sou eu que coloco, sou eu que tiro, eu tenho o controle, eu tenho o poder. O seu dever de cristão é orar e interceder pelas autoridades constituídas por quem mesmo? Por Deus. Goste você ou não, quem constituiu foi Deus. Quem estabeleceu foi Deus. Quem a colocou foi Deus. E o dever meu e seu de cristão é obedecer às autoridades terrenas, porque o Senhor disse que se tu não pode obedecer uma autoridade terrena que tu enxerga, que tu vê com teus próprios olhos, como é que tu vai obedecer a autoridade de Deus que tu não vê? Então, bote isso no seu coração. Todas as autoridades da terra são constituídas por Deus. Ele estabeleceu. Embora não seja agradável aos meus olhos, ao meu coração, mas foi Deus quem a colocou ali com um propósito. E com certeza é um propósito de nos ensinar alguma coisa. Só que há muitos que querem usar a força do braço. Deixa que eles, autoridade, eles guerreiem entre si, eles se resolvam. Agora eu e você temos que orar e vigiar para não ser apanhado em coisas ilegais, em coisas malignas. Para quê? Para que assim nós não precisamos temer as autoridades, mas obedecer. O Senhor disse, obedeça às autoridades. E esse é o vídeo. E vamos parar de pregar política em cima de púlpito, né? Vamos parar de falar de política em cima de púlpito. Púlpito de igreja não é lugar de discutir política, não é lugar de falar de política. Púlpito da igreja é lugar de pregar a palavra de Deus, é lugar de anunciar o evangelho, é lugar de enaltecer o nome de Deus, é lugar de glorificar a Deus. Para falar de política, tem Brasília, né? Tem lá, abre um canal e vai falar de política. Igreja não é lugar de falar de política. Igreja é lugar de falar da palavra de Deus, pelo amor de Deus. Para com isso, que tá feio. E Deus disse, obedeça às autoridades. Goste você ou não, queira você ou não, você precisa obedecer. Concorde você ou não, você precisa obedecer. Foi Deus que estabeleceu, foi Deus que instituiu tantas as autoridades civil, jurídica e governamentais. Foi Deus com um propósito de me ensinar alguma coisa. Embora não concorde, embora não aceite, mas eu tenho que obedecer governantes civis, governamentais e jurídica. Para quê? Para que vá bem. Para que eu vá bem, para que eu possa entrar e sair livre, sem medo. Porque se eu estou fazendo bem, eu não preciso temer as autoridades. Se eu estou fazendo o que é correto, eu não preciso temer as autoridades. Honre as que requer honra, tribute as que requer tributo e imposto as que requer imposto. Recado dado. Para de falar de política dentro da igreja, em cima do público. Isso é horrível, isso é inaceitável, isso é insuportável. Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.